Olá, amigos. É um prazer estar com vocês novamente para mais um programa Contra-Argumento, uma parceria da AGE, Associação Jurídico Espírita do Estado de São Paulo, e a nossa querida TV Web Luz. Como todos vocês já estão acostumados, o nosso programa não trata-se de um debate simples ou de uma entrevista. Nós trazemos um tema atual que tem a ver com ciências sociais, jurídico e espiritismo, e convidamos sempre uma pessoa para nos ajudar a entender um pouco sobre esse tema, refletirmos e trazermos nossas próprias conclusões ao final. E você em casa trazer a sua. Hoje recebemos aqui o nosso presidente da AGE, da nossa Associação Jurídico Espírita, o promotor de Justiça e Direitos Humanos, Eduardo Valério. Olá, Marcelo, tudo bem? Os nossos internautas, é uma grande alegria estar novamente nesse programa. Obrigado, Eduardo. Eduardo, hoje o tema que nós vamos trazer para o pessoal de casa é a democracia participativa, né? Exato. Embora pareça um palavrão, né? Uma palavra difícil, né? Democracia participativa, ainda mais atualmente, numa crise política que nós atravessamos, a tendência é que as pessoas se afastem muito das decisões, né? Se afastem da política como se a política fosse alguma coisa ruim, Exato. como se a democracia não fosse obrigatória a nossa presença, né? Então essa participação na democracia popular, o que isso nos traz e o que isso tem a ver com o espiritismo, né? O que você pode nos ajudar? Marcelo, meus caros internautas, tudo que diga respeito à maneira como o homem se organiza em sociedade diz respeito aos espíritas. O espiritismo, como um projeto educativo para os espíritos reencarnados, tem que se preocupar com a maneira como as pessoas vivem as suas encarnações, como a única maneira, aliás, delas conseguirem cumprir os planejamentos reencarnatórios traçados na espiritualidade. Portanto, a questão que diga respeito às instituições sociais, políticas, econômicas, culturais, educacionais do mundo, onde os espíritos encarnados vivem as suas angústias, os seus sonhos, as suas realizações, a busca das suas virtudes e também a prática dos seus equívocos, dos seus erros. Tudo isso diz respeito à realidade desse espírito imortal. Se nós não precisássemos desta presença no mundo físico para a nossa evolução, não precisaríamos reencarnar. Ficaríamos no plano espiritual e na erraticidade evoluiríamos, porque lá também evoluímos. Mas o grande salto evolutivo do espírito se dá na sua imersão no mundo. Portanto, tudo que diga respeito à existência do espírito no mundo diz respeito ao espírita e, portanto, deve ser motivo de preocupação, de estudo, de reflexão pelos espíritas. Por isso a gente acha que deve, num ambiente espírita, numa instituição como a nossa, numa casa espírita, falar de democracia participativa. De democracia participativa, né? Nesse sentido de uma participação sempre do espírito encarnado, né? Aí nós precisamos talvez fazer alguns esclarecimentos, e aí eu me dirijo especificamente aos nossos internautas, para tentar definir o que vem a ser essa democracia participativa. O que os estudiosos costumam dizer é que há 3 formas de classificar a democracia. A democracia direta, a democracia representativa e a democracia participativa. A democracia direta é aquela lá da velha Grécia, quando todos os habitantes se reuniam numa praça, que se chamava Ágora, e ali, de uma maneira direta, tomavam as decisões que dissessem respeito aos seus destinos. Então tinha lá um determinado projeto de lei, talvez não se chamasse assim como projeto de lei, iam todos e votavam diretamente, ou contra ou a favor. Isso é chamada democracia direta, que hoje ainda existe, por exemplo, no condomínio onde nós moramos, uma reunião de condôminos, todo mundo vota se vai mandar pintar a fachada, se vai trocar a grade do portão, enfim. Isso é uma democracia direta. Em termos de uma nação, isso é inviável, evidentemente, com o crescimento das populações, não é possível reunir 200 milhões de brasileiros em Brasília, na Praça dos Três Poderes, para tomar as decisões. Talvez a gente agisse melhor se fizéssemos isso, mas não é possível fazer. Então surge no curso da história a chamada democracia representativa. Isto é, estas pessoas passam a eleger alguém que vai, em meu nome, exercer essas decisões. São os meus representantes. E aí tem toda uma história, que não há tempo agora de nós aprofundarmos isso, em que surgem os chamados parlamentos,
Então nós temos na organização social, política brasileira, o Congresso Nacional, o Senado e a Câmara dos Deputados, as Assembleias Legislativas nos estados e as câmaras municipais nos municípios. E aí nós, população, elegemos representantes, que são os senadores, os deputados federais, os deputados estaduais e os vereadores, para em nosso nome exercer o poder. E isto vem, sobretudo nos últimos 400, 500 anos, mas sobretudo no último ano, do século XIX para o século XX, se fortalecendo como uma maneira de se exercer a democracia representativa. Mas a democracia representativa vem enfrentando seríssimos problemas nos últimos tempos, por conta de muitos fatores, por exemplo, a influência do poder econômico, a questão do financiamento das campanhas destes representantes, que é uma questão muito hoje atual no Brasil, por conta das decisões recentes do Supremo Tribunal Federal, projetos de lei no próprio Congresso Nacional, a respeito de proibir ou não o financiamento empresarial das campanhas, porque isto tira a qualidade, a pureza desta representação. E também a questão das cúpulas, o caciquismo, os donos dos partidos, e aí vem as discussões sobre o melhor sistema de escolha, se é esse que nós fazemos pelo quociente eleitoral, se é o sistema proporcional, enfim, não é uma questão para ser discutida aqui, porque ela é muito técnica. A verdade é que este sistema veio afastando as pessoas do exercício da política, e isso é uma tragédia em termos de busca dos direitos, de igualdade, de justiça, e, portanto, do aprimoramento da sociedade, da ampliação do patamar civilizatório e, portanto, da nossa evolução para o planeta de regeneração. Esta transição para o planeta de regeneração passa necessariamente pelo aprimoramento das nossas instituições. E este é um ponto fundamental. Então, nós precisamos de um sistema em que as pessoas participem ativamente, de uma forma honesta, clara, efetiva, dos destinos da nossa sociedade. Então começam a surgir os chamados mecanismos de participação da população, ou democracia participativa. A nossa Constituição fala disso já logo no artigo 1º. Diz lá que todo o poder emana do povo, que o exercerá por seus representantes ou diretamente nos termos desta Constituição. Esse diretamente se entende como os mecanismos da democracia participativa. Há alguns instrumentos muito claros, como o referendo ou o plebiscito, a iniciativa popular de lei, mas há, sobretudo, espaços que nós temos que ocupar nesta democracia participativa, como os conselhos, os chamados conselhos de políticas públicas. Um conselho de saúde, um conselho de assistência social, um conselho municipal de educação, um conselho do Fundo de Educação Básica, do Fundeb, um conselho de segurança alimentar e nutricional, que são espaços em que pessoas, por exemplo, da comunidade espírita, uma entidade espírita que participe e que exerça o serviço assistencial ativamente num certo município, os seus dirigentes participam do conselho para influírem diretamente na política municipal da assistência social. Isto é democracia participativa e isso precisa ser estimulado. Naturalmente que nós estamos falando de um processo de construção que tem sido muito dificultoso no Brasil ultimamente, porque quanto mais nós ampliarmos o espaço de participação direta da população, menos poder terão aqueles detentores dos privilégios. O que significa ampliar a democracia participativa é reduzir a democracia representativa. E, portanto, estes embates acabam atrasando a ampliação das instituições da democracia participativa. Talvez nós pudéssemos conversar ainda nesse programa um pouco mais sobre a importância de ampliarmos essa discussão no meio espírita, para que os espíritas, por meio das instituições do movimento espírita e das casas espíritas, participem mais ativamente do amadurecimento desta maneira de fazer democracia e de se organizar na comunidade, na maneira de nós exercermos, enfim, o nosso plano reencarnatório individual. Valério, essa participação você mostra a importância, né, da participação popular mais efetiva, né? Não talvez o termo pulando a representação, mas, né, sem ela diretamente. Os mecanismos estão sendo criados para isso. Mas você acha que nós, né, a maioria, nós aqui encarnados, ainda falta ou é um senso de responsabilidade com isso, ou até uma vontade, porque você deu o exemplo agora há pouco de um condomínio. Mesmo nessa coisa mais direta, que é ainda uma coisa perto, próxima e própria, você vê que
são poucas as pessoas ainda que vão numa assembleia e querem exercer. O que você acha que se deve a essa falta de vontade? É uma educação? É uma cultura? É uma questão de maturidade política. Eu acho que nós temos que, em primeiro lugar, lembrar o seguinte, falando agora especificamente para nós brasileiros, né? Nós não temos no Brasil uma tradição de atuação política direta. Se nós tivéssemos tempo para um mergulho, uma recapitulação na história do Brasil, nós iríamos lembrar que todos os grandes movimentos de avanço no Brasil foram feitos sem povo. Vamos lembrar os nossos internautas. Um dos primeiros momentos marcantes da história do Brasil foi a chegada da família real portuguesa em 1808 ao Brasil, quando o Brasil torna-se reino. O reino que era na Europa se traslada ao Brasil, o rei de Portugal fugindo das tropas napoleônicas em 1808. Onde estava o povo? Absolutamente à margem disso. Ficou esperando e vendo a família real chegar, aquelas pessoas com aquelas roupas exóticas diferentes, num Rio de Janeiro tropical de 40 graus, e as pessoas descendo cheias de plumas, etc. Completamente à margem, foram desalojadas de suas casas para acomodar os barões, marqueses e condes que vieram com o rei de Portugal. Depois nós seguimos e temos um capítulo insólito, inédito na história do mundo, em que a independência de um país colonial é feita com o filho do rei da colônia, da metrópole. Então o rei de Portugal vai embora para Portugal e deixa o filho, Dom Pedro I, para ser o primeiro imperador do Brasil. Onde estava o povo? À margem. Não houve nenhuma movimentação popular para a independência do Brasil. Depois nós temos um segundo império, todo um período de consolidação do Estado democrático, do Estado brasileiro, em torno de um imperador, que foi eleito? Não foi eleito, ele tornou-se imperador porque ele era filho do imperador anterior, monarquia. E com um grupo de condes, marqueses, viscondes, que era a sua corte. E onde estava o povo? Trabalhando nas fazendas de café, como artesãos nas cidades, fazendo transporte de carga para Minas Gerais, trazendo ouro das minas, ou seja, simplesmente trabalhando completamente alheio a qualquer tipo de atividade política. A atividade política era exclusiva daquela minoria de aristocratas próximos do rei, com dois partidos, conservador e liberal, que se revezavam no poder, sem nenhum componente ideológico. Aí acaba a monarquia com a queda, o fim da escravidão, em 1888. Qual foi o movimento popular que levou ao fim da escravidão? Nenhum. Foi um movimento econômico, o povo à parte. E um ano depois cai a monarquia e nós nos tornamos uma república. Foi uma grande revolução popular, de jeito algum, não tinha povo na proclamação da república. E entramos nesta fase que foi o século XX, a República Velha, que era um regime de oligarcas, dos donos das velhas fazendas de café, as fazendas de gado mineira, e a crescente ou iniciante industrialização. Onde estava o povo? À margem, não participou disso. E esse regime cai em 1930, no movimento 30 de Getúlio Vargas, sem povo, foi um movimento militar. E aí, quando nós começamos a reorganizar uma história democrática, em 1946, depois da guerra, isso é interrompido em 64 por um golpe militar em que o povo é novamente perseguido e posto de lado. Então nós só passamos a ter a presença popular na história do Brasil, possivelmente nos primeiros movimentos da redemocratização ao final da ditadura militar, com a campanha para a anistia e, sobretudo, o movimento das diretas. Nós estamos falando de alguma coisa de ontem em termos de história. Portanto, nós não temos a tradição do povo fazendo a política. E quando o povo não faz a política, quem vai fazer a política são os donos do poder econômico, do dinheiro, e que dominam, portanto, a política de acordo com os seus interesses. Se nós não trouxermos essa discussão para a casa espírita e transformarmos o centro espírita no centro cultural, como dizia o professor Herculano Pires, nós vamos continuar como pessoas alienadas da condução política das nossas encarnações, da nossa vida, da nossa existência. Então, o propósito da nossa entidade, a Associação Jurídica Espírita, não é só ficar discutindo direito como lei, mas discutindo direito como maneira de organização política e social. E então, trazer para as pessoas a compreensão de que nós temos uma responsabilidade histórica de conduzir os nossos destinos a partir da política, que a política não é suja e nem é feia. E se hoje nós vivemos essa situação absurda no Brasil, de crise institucional, é exatamente porque só exerce a política quem se locupleta dos seus interesses diretos. E a população fica à margem e não consegue sequer se informar, porque a própria imprensa está completamente a serviço daqueles interesses.
Meus amigos, nós temos que discutir isso nas casas espíritas. O espírita não pode viver à margem das coisas do mundo, pelo menos enquanto estiver encarnado. Senão nós vamos voltar à velha retórica da Idade Média, em que se falava, olha, trabalhe para o senhor feudal quietinho, porque depois que você morrer, Deus te dará o paraíso. E aí nós ficamos agora, trazendo isso para o século XXI, falando, olha, não se preocupe com as coisas do mundo, porque depois do desencarne você terá o acesso garantido no nosso lar. Isso é maneira de alienar as pessoas e de tirar as pessoas da sua responsabilidade de condução do mundo, da condução da sua vida no mundo. Agora, quem está te ouvindo falar agora, te vendo falar, pode trazer um pouquinho de confusão. Parece que você está defendendo politizar o centro espírita, trazer a política. Você acha que assim deveria haver um partido político? Não, de modo algum. Isso é absolutamente descartável. Também Herculano Pires falava disso. É bom lembrar que Herculano Pires escreveu o livro O Reino em 1946 para rebater a ideia de se fundar um partido político espírita. E a ideia do partido político espírita ela é sectária. O partido político é uma parte, o nome já diz. O partido é uma parte. Portanto, nós temos que trazer para a casa espírita a discussão política ampla. É aquilo que um pensador político distinguia a grande política da pequena política. A pequena política é a dos partidos políticos. Essa coisa da disputa de cargos, essa tem que passar longe da casa espírita. Nenhum problema que o espírita vá fazer política lá fora, se filia a um partido, vai disputar eleições, exercer cargo político, não há nenhum problema disso. Não é essa que tem que vir para a casa espírita. A política que tem que vir para a casa espírita é a grande política, a discussão dos destinos da nação, as condições de vida para que os espíritos possam reencarnar, a eliminação dos problemas que amarram espíritos a velhos compromissos, eu não gosto da palavra, mas vou usar compromissos kármicos, que o amarram nas questões pequenas da miséria, da matéria densa. Então, transformar a sociedade em alguma coisa que amplie a condição de civilização, isso é tarefa dos espíritas da casa espírita. Essa é a grande política. Essa discussão que a gente fez aqui agora, por exemplo, de recapitular a história brasileira, não para nós sairmos aí pegar em armas e fazer a revolução. Isso é a negação do espiritismo. Pela violência não se constrói nunca a paz. Mas sim de dar condições para que nós tenhamos senso crítico e compreensão do que é preciso fazer para nos tornarmos uma sociedade mais justa, mais fraterna e que, portanto, consigamos fazer com que o espiritismo, como doutrina espírita, de caráter educativo, de fato nos eduque e nos dê condições de que efetivamente exerçamos a educação em favor da alma. Não qualquer educação, como diz Kardec, não é a educação intelectual ou moral pelos livros, mas a educação que forja valores, que é a educação que nos permite ter discernimento para escolher o certo e o errado. Só pode discernir quem conhece. Esse conhecimento é que precisa ser trazido para dentro da casa espírita. Ok, Valério. Obrigado pela sua aula. Foi uma aula, foi uma conversa. Política. Agradecemos sua presença. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez a atenção dos nossos internautas, da TV Web Luz que nos acolhe, e ao Marcelo, nosso âncora do nosso programa. Âncora. Muito obrigado. Obrigado. Agradecemos a você em casa. Que você possa refletir, pensar nos seus atos, o que você tem feito pela democracia. Você tem participado das decisões que são importantes para vocês? Melhor, como disse o Valério, nós, encarnados, estamos tentando transformar esse mundo num lugar melhor, onde outros espíritos possam vir sem essa carga pesada, sem as expiações necessárias, né? Só mudando, claro, primeiro a nós mesmos, mas as instituições principais. Só vamos conseguir isso atuando, seja democraticamente, diretamente ou até representativamente, né? Reflita, pense. Obrigado e até o próximo.